Ordem militar fundada em 1118 d.C., na cidade antiga de Jerusalém, cidade onde, diante do túmulo onde Jesus Cristo havia sido sepultado, esses cavaleiros fizeram seu juramento. Vocês conhecem a Ordem dos Cavaleiros Templários? Se você ainda não conhece, fique aqui e vamos discorrer um pouco desse assunto. Meu nome é Fábio Luciano e seja muito bem-vindo ao canal Incrível História. House Music. Pessoal, para a gente entender o início da Ordem dos Cavaleiros Templários, nós temos que voltar lá em 1096, quando teve início a Primeira Cruzada. A Primeira Cruzada foi iniciada pelos cristãos do Ocidente para ajudar os cristãos do Oriente. E isso só aconteceu pois o imperador Aleixo pediu para o Papa Urbano II que convencesse os cavaleiros cristãos a irem para o Oriente ajudar a reconquistar as terras dominadas pelos árabes. E isso se deu no Concílio de Clermont, que foi do dia 18 de novembro de 1095 a 28 de novembro de 1095. E então os cavaleiros cristãos rumaram para Jerusalém com o intuito de ajudar o imperador Aleixo a reconquistar a Terra Santa. Mas os cavaleiros cristãos voltaram atrás com o intuito de ajudar o imperador Aleixo, pois ele era um homem desonesto e tinha más intenções por trás da vinda dos cavaleiros cristãos para o Oriente na reconquista de Jerusalém. E é aí que a história vai tomar um rumo diferente, pois os cavaleiros dominaram Jerusalém, mas não entregaram as posses ao imperador. E a reconquista se deu no ano de 1099. Aí você deve estar me perguntando, mas aonde que os Cavaleiros Templários entram nessa história? Então é a partir da conquista de Jerusalém que se deu início à Ordem dos Cavaleiros Templários. Nesse período de 1099 até 1118, foi um período difícil para os peregrinos que viajavam a caminho de Jerusalém, pois os árabes pressionavam os viajantes da época. Os peregrinos tinham medo de ir à Terra Santa, pois haviam criminosos no caminho, e estas viagens se tornaram muito perigosas. Foi então que houve um acontecimento, logo após o início do século XII, em que cerca de 300 peregrinos foram a Jerusalém participar da Páscoa, e também foram nos demais locais sagrados, como no Santo Sepulcro, e eles queriam ir até o Rio Jordão, onde Jesus Cristo havia sido batizado. E na época, para se chegar ao Rio Jordão, teriam que passar pelo caminho de Jericó, caminho que há muito tempo tinha fama de ser um percurso muito perigoso. Estes mais de 300 peregrinos foram corajosos com seu intuito. Foram cantando, alegres, pois queriam chegar até seu objetivo. Mas em meio a este caminho, eles foram surpreendidos por um grupo que os assaltaram e tiraram a vida de muitos e aprisionaram outros. E houve uma repercussão muito grande devido a este acontecimento. Foi então que o rei de Jerusalém, Balduíno II, disse que precisava colocar proteção para os peregrinos e cardeais da época. E então vieram 8 cavaleiros se oferecer para proteger Jerusalém e seus locais sagrados. Alguns cavaleiros eram viúvos e outros nunca haviam casado. É neste momento que estes cavaleiros fizeram seu voto, como monges, conhecido como os pobres cavaleiros de Cristo, devido ao seu voto de pobreza e posteriormente chamado de Cavaleiros Templários. Você deve estar me perguntando, mas quem foram estes cavaleiros? O principal cavaleiro era chamado mais aportuguesadamente como Hugo de Payens, ou mais precisamente em francês Hugues de Pá. Foi então que o rei Balduíno deu para os Cavaleiros Templários um lugar em Jerusalém, para ser sua sede, que foi na mesquita de Al-Aqsa.
que ficava situada no Monte do Templo, ao lado do Domo da Rocha. Também moravam ali os agostinianos, e devido a este convívio com os agostinianos, os templários adotaram os votos deles, pois até então eles não haviam criado as suas próprias regras. Ou seja, pessoal, eles tiveram uma vida a princípio muito simples, pois eles viviam junto no Monte do Templo, onde viviam os monges agostinianos. Então eles adotaram os hábitos dos monges agostinianos a princípio. E eles ficaram em torno de 10 anos ali. E Hugo de Payens viu que sua ordem não estava indo muito bem, então eles decidiram ir para a Europa, para apresentar a situação da ordem dos pobres cavaleiros de Cristo. Então, pela influência de Hugo de Payens com Bernardo de Claraval, os cavaleiros conseguiram interagir com o Papa, para convencê-lo de oficializar a ordem. Então Bernardo de Claraval convenceu o Papa Honório II de agir em prol destes nobres cavaleiros. Foi então que o Papa convocou um concílio na cidade francesa de Troyes, em 13 de janeiro de 1129 d.C., com o objetivo principal de reconhecer oficialmente a Ordem dos Cavaleiros Templários. E isso deu muito certo, pois, com o apoio do Papa, Hugues de Pá obteve muito apoio através de doações para financiar os objetivos da Ordem. Hugues de Pá conseguiu que vários adeptos viessem para sua ordem, adotando a pobreza, o celibato e a dedicação à fé em Cristo. Então a Ordem dos Cavaleiros se tornou muito forte na proteção da Terra Santa e começaram a adquirir muitas doações, como terras, pois eles eram adorados pela comunidade da época devido à grandeza de seu voto de proteger Jerusalém e a Igreja. E devido a este grande crescimento, os templários precisaram se organizar. Criaram cargos administrativos para cuidar dos interesses da Igreja e da Ordem. Ou seja, os bravos cavaleiros ficavam em Jerusalém em prol da proteção da cidade e dos lugares santos, e os iniciados na Ordem, que mostravam mais aptidão à sabedoria e inteligência, eram enviados a essas funções de organização da Ordem. Então, a partir desse momento, pessoal, os cavaleiros templários conseguiram adquirir muita influência na época medieval, pois eles tinham o total apoio da Santa Sé, do Papa, e eles tinham o poder absoluto em questão de administração dos bens da Igreja. E por mais que os cavaleiros templários tinham conquistado muitas posses, eles ainda não podiam usufruir, porque o seu voto dizia que um cavaleiro templário não podia ter mais que 4 denários, e se obtivesse para si mais riqueza, ele seria expulso da ordem. Mas toda essa fortuna estava em seu poder. Foi então que criaram um sistema bancário privado na Temple Church em Londres, o que facilitou a segurança das viagens da Europa até Jerusalém, pois os viajantes poderiam depositar seu dinheiro na Temple Church e recebiam um documento que usavam como um tipo de cheque na viagem, o que resultaria em menos perigo de perder seus bens dos saqueadores no meio do caminho. Os reis da época não tinham muita influência sobre os cavaleiros templários, pois o poder maior era o Papa, que confiava extremamente nesses cavaleiros. Quando, por exemplo, o rei precisava de uma ajudinha, quem cuidava dos bens da igreja eram os templários, então os reis tinham que se submeter a pedir tais empréstimos aos templários, o que, digamos, mostrava que o rei não tinha poder absoluto. Isso começou a causar uma certa inveja do rei da França, que passava por dificuldades financeiras naquele momento. Então, o rei francês Felipe o Belo começou a tentar se apoderar da Ordem dos Cavaleiros Templários. Então é nesse momento, pessoal, que a gente entra na parte onde o rei Felipe, conhecido como o Rei Belo, ele tenta se apoderar da Ordem dos Cavaleiros Templários. Após a morte do Papa Bonifácio VIII, Felipe IV, que era na época o rei de maior influência no mundo cristão, tentou de várias formas
ter o poder majoritário da Ordem dos Templários, os quais só deviam satisfações diretamente ao Papa, e isso incomodava o rei Felipe IV. E o rei viu que se ele conseguisse tomar a frente do poder da Ordem dos Cavaleiros, ele poderia usufruir das riquezas que estavam sob o domínio deles. Então a primeira tentativa do rei Felipe IV de domínio da Ordem dos Templários deu-se quando tentou colocar seu filho como grão-mestre da Ordem, no que fracassou. E em 1305 Felipe também candidatou-se à Ordem, mas os Templários logo perceberam que um homem com a sua enorme ambição nunca estaria satisfeito enquanto não tivesse posto a mão em tudo. Por isso, rejeitaram a sua candidatura sem qualquer explicação, ou seja, com isso tinham recusado ao rei. Como governante de um reino grande e poderoso, Felipe se considerava quase divino. E como se atreveram os Templários a recusá-lo? Para uma satisfatória explicação, contudo, deve-se ter em conta uma razão muito simples: ganância. Felipe encontrava-se quase falido, uma vez que tinha herdado dívidas enormes de seu pai e das guerras contra a Inglaterra e Flandres. Um dos conselheiros mais próximos do rei, William de Nogaret, sugeriu uma solução mais simples para a crise financeira de Felipe, que era confiscar o máximo que pudesse da fortuna dos Templários. William de Nogaret já tinha sido excomungado em 1304 por ter feito parte na tentativa do rapto do Papa Bonifácio VIII. A essa altura, estava meramente cumprindo ordens do rei Felipe. O rei via-se como um paladino contra a heresia e o purificador do reino. Em 1306 tinha expulsado os judeus da França com vagas acusações de sacrilégio e bruxaria. Se William pudesse fornecer provas que também os templários eram heréticos e bruxos e que a fé cristã estava em perigo, então poderia legitimamente atacar. William de Nogaret pensava: não são os templários então notoriamente uma seita secreta? Havia muitas considerações acerca de seu grande segredo, o que era, para eles, que amelharam tantas riquezas ao longo de 2 séculos, supostamente devia ser algo muito poderoso, talvez mesmo oculto. William apoiava um rancoroso renegado templário de nome Esquim de Florian de Béziers, que tinha sido expulso da ordem. Esquim já tinha se aproximado do rei de Aragão, oferecendo-lhe a venda do grande segredo dos templários. Ao mesmo tempo, tinha acusado a ordem de blasfêmia e de todo tipo de práticas escandalosas. William tinha forjado tudo isso, e com a ajuda de Esquim, arranjava a maneira de colocar espiões nas casas templárias. O cenário estava montado para as grandes detenções, e William esperava para a melhoria das finanças do rei. Então se deu a segunda tentativa, que através de cavalheiros que no momento discordavam do poder da Ordem dos Templários, deveriam testemunhar irregularidades e blasfêmia junto ao Papa Clemente V, com a finalidade de convencê-lo a terminar com a Ordem. E pessoal, quais eram os segredos que os Templários escondiam? Havia muito boatos na época a respeito dos Cavaleiros Templários. Os Templários foram grandes mestres na arte da criptografia, um alfabeto secreto que se supõe que utilizavam em suas transações mercantis e em documentos secretos. As letras desse alfabeto particular eram representadas com ângulos e pontos, determinados pela cruz, e podiam ser lidos com o uso de um medalhão, portanto somente por alguns cavaleiros. No monte do Templo de Jerusalém, onde instalaram sua primeira casa, também teriam encontrado a Arca da Aliança e as tábuas da lei que codificavam os conhecimentos transmitidos pelos egípcios a Moisés. Com essa bagagem, os templários poderiam ter sido os artifícios secretos do renascimento cultural, que se observava na cristandade do século XIII. Os impulsores das catedrais góticas por toda a Europa, os pré-colombianos, descobridores da América. Há uma teoria pela qual o grão-mestre da ordem fazia dupla com um grande mestre oculto, um grão-mestre secreto da ordem que não era eleito, mas designado
testamentariamente pelo grão-mestre ou culto precedente. Este grão-mestre seria o grande iniciado e o diretor real do templo. Esses segredos e essas lendas deram ensejo para que fosse inventada a acusação de ligação dos templários com um ídolo chamado Baphomet, utilizando como argumento para condenar os templários. Não se sabe seu significado com exatidão, nem sua origem, nem sua função ritual. O suposto ídolo era muito bem guardado, e de acordo com as descrições que se oferecem, era diferente segundo cada lugar. Fala-se de uma cabeça ou busto andrógeno, venerado pelos irmãos da ordem. Para a maioria trata-se do busto de um homem barbudo, às vezes bifronte e até trifonte, de madeira ou metal, e com os olhos muito brilhantes. Teorias cercam o nome Baphomet e o seu significado desde a época dos Cavaleiros Templários, e por isso talvez nunca saibamos a verdade. Talvez nunca verdadeiramente existiu, mas frequentemente era posto na boca dos confessores durante as sessões de tortura. Eliphas Levi, um ocultista, mais tarde daria forma a esse ídolo. O que se segue são algumas das teorias mais comuns propostas e alguns comentários sobre cada uma. É dito que uma corrupção do nome Maomé é que deu origem ao nome Baphomet, que era considerado um ídolo. Se considerarmos isso como um fato, então a palavra Baphomet, como uma corrupção de Maomet, não se sustenta, porque se os templários seguissem convicções muçulmanas, não haveria nenhum ídolo, uma vez que o Islã proíbe todos os ídolos. Utilizar o parentesco entre nomes pode ter sido estratégico por parte dos inventores desse nome e, consequentemente, desse ídolo. Pode ser que naquela época, Mahomet fosse uma palavra comum usada por cristãos para descrever qualquer ídolo. Uma corrupção do termo árabe Abu Fimat. O significado desta palavra árabe é o pai da compreensão ou o pai da sabedoria, e é um termo que se referia a um mestre do sufismo. Sufismo, um misticismo arábico-persa, que se sustenta em ser o espírito humano uma emanação do divino, no qual se esforça para reintegrar-se. Em árabe, pai é usado para significar fonte, e se é este o caso, isso implicaria Deus. É bastante provável que os templários tenham entrado em contato com o sufismo, enquanto na Terra Santa. Idries Shah apresentou uma teoria em seu livro, Os Sufis. Shah nasceu em 1920 e foi autor de mais de 35 livros, 20 deles sobre o sufismo, sendo que suas obras foram traduzidas em 12 idiomas, com os mais de 15 milhões de cópias impressas. Além de ser um autor muito bem conhecido, ele foi também o diretor de estudos do Instituto de Pesquisa Cultural, que era uma entidade educacional que publicou material de alto padrão cultural sobre o pensamento humano e o comportamento. No seu livro, ele teorizou que Baphomet realmente era uma corrupção do termo árabe Abu Fimat, que significa, como já foi dito anteriormente, o pai da compreensão. E há séculos, pessoal, há várias lendas a respeito dos Cavaleiros Templários, pois que eles haviam achado a Arca da Aliança quando eles estavam instalados ali no monte do Templo de Jerusalém, pois naquele monte ali onde se estava o templo original de Salomão. Então, as lendas dizem que eles fizeram escavações e encontraram várias relíquias ali, até que eles haviam achado a Pedra Filosofal e várias outras relíquias. Devido a esses boatos que eles mexiam com coisas ocultas, foi então que os templários receberam várias acusações. Essas acusações eram que todos os iniciados, ao serem admitidos na ordem, deviam renegar a Deus, ao Cristo e a sua mãe,
e a todos os santos. Deveriam ainda cuspir sobre a cruz, pisar as imagens de Jesus e negar que ele tinha padecido para a salvação dos homens. Que deveriam adorar a imagem de uma cabeça branca com cabelos negros, simulando uma cabeça humana, e diante dela recitar certas orações. Que rejeitavam a cerimônia da missa, as palavras da consagração, que levavam os noviços ao esgotamento físico e retiravam seus hábitos com beijos indecentes em suas partes íntimas, que eram obrigados, sob juramento, a guardar segredos de todos os rituais e atos indignos que eram praticados. E pessoal, como foi o julgamento dos Cavaleiros Templários? O julgamento deles ocorreu em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Um dia fatal para os Templários e lembrando supersticiosamente nos nossos dias cotidianos como a azarenta sexta-feira 13. Ao fim da tarde, agentes do rei Filipe IV atacaram e, num assalto fulminante, prenderam e acusaram templários por toda a França. A data tinha sido escolhida pela coincidência da visita à França de vários líderes templários, incluindo o próprio grão-mestre Jacques de Molay. Mas quando os agentes entraram no templo em Paris, sede dos templários, descobriram que todos os documentos, e mais importantes ainda para Felipe, o tesouro, tinham sido removidos. Os agentes também tentaram capturar a frota templária, a maior da Europa, que estava atracada em La Rochelle. Mais uma vez, se frustraram com a sua intenção. A frota já tinha partido, e até hoje a vasta riqueza dos templários nunca foi encontrada. Nem tampouco foi descoberto para que porto a frota seguiu ou onde atracou. Os templários não tentaram se esconder, e na manhã seguinte milhares tinham sido feitos prisioneiros. Juridicamente falando, essas prisões foram ilegais. Os templários respondiam unicamente ao Papa, mas o Papa Clemente V devolveu essa condição para Felipe. O rei francês que transferiu o trono papal de Roma para Avignon, na França, pediu que isso lhe fosse concedido. Felipe também esteve por trás da morte suspeita do Papa anterior, deixando assim o trono papal livre para Clemente. Inevitavelmente, o Papa tomou o partido de Felipe, o que possibilitou ataques similares aos templários por toda a Europa. Todos seriam levados a julgamento, sendo que aqueles que acataram as acusações levantadas contra eles eram abandonados como uma mísera pensão, deixados na miséria ou ainda como pedintes. Porém, qualquer um que recusasse era encarcerado para toda a vida. Mais de 120 foram queimados na fogueira. Após as torturas, confissões e execuções, Clemente V aboliu oficialmente a Ordem dos Cavaleiros Templários em 22 de março de 1312. Então, pessoal, diante de tanta tortura, existiam muitos templários que dizem que eram inocentes, mas acabavam se declarando culpados devido a tanta tortura que eles sofriam. Até mesmo o grão-mestre da ordem na época, Jacques de Molay, ele confessou tudo o que havia sido acusado contra eles. Mas em um momento onde ele estava presente diante da capela de Notre Dame, ele fez uma acusação contra o rei Filipe IV e o Papa Clemente V. Ele disse: "Penso verdadeiramente", proferiu ele, "que neste solene momento eu deva proferir toda a verdade, ante o céu e a terra e com todos vocês aqui como minha testemunha. Eu admito que sou culpado da mais grotesca das iniquidades. Mas essa iniquidade foi eu ter mentido ao ter admitido as grotescas acusações emitidas contra esta ordem. Declaro que a ordem está inocente. A sua pureza e santidade estão acima de qualquer suspeita. Eu admiti, de fato, que a ordem era culpada, mas unicamente assim agi para evitar contra mim as terríveis torturas que sofri. A vida foi-me oferecida, mas pelo preço da infâmia. Por este preço, a vida não vale a pena ser vivida."
Como publicamente negou sua confissão, Jacques de Molay, o último de 22 grão-mestres da ordem, foi queimado vivo antes de um insulto popular em Paris. Enquanto expirava, amaldiçoou o rei francês e o Papa. Disse que no prazo de 1 ano seriam chamados a prestar contas pela perseguição aos templários. E apenas 1 mês depois, o Papa Clemente V faleceu, e aparentemente de causas naturais. E a 29 de novembro do mesmo ano, Felipe IV morreu também num acidente com um cavalo, enquanto caçava. Teriam assim os templários poderes ocultos? Teria realmente efeito a praga de Jacques de Molay? Pessoal, oficialmente os templários foram queimados vivos em praça pública, mas existe um porém nessa história, pois uma pesquisadora que faz parte do Arquivo Secreto do Vaticano, ela apoia uma opinião diferente, pois ela encontrou um documento que declara que o Papa, na época, havia absolvido os templários. E esse documento, pessoal, é chamado de Pergaminho de Chinon. E essa pesquisadora se chama Barbara Frale, nascida em 24 de fevereiro de 1970, é uma paleógrafa italiana dos Arquivos Secretos do Vaticano. Frale escreveu vários livros sobre os templários, e em setembro de 2001 ela encontrou uma cópia autêntica do Pergaminho de Chinon. O pergaminho é datado de 17 a 20 de agosto de 1308 em Chinon, na França, e foi escrito por Berenguer Fredoller, Etienne Suisse e Landolfo Brancassi. Barbara Frale aborda o tema sobre uma nova perspectiva. Para elaborar este trabalho, ela utilizou, entre outras fontes, o Pergaminho de Chinon encontrado recentemente após 700 anos nos Arquivos Secretos do Vaticano. Ou seja, pessoal, então são 700 anos que a gente tem que talvez negar da história, porque esse documento diz ser autêntico e diz que prova que o Papa sim absolveu os Cavaleiros Templários. Esse documento comprova que o Papa Clemente V redigiu uma bula na qual perdoava os templários das acusações que lhe foram atribuídas. Mas o fato foi ignorado na época e é revelado somente agora, 7 séculos após o fim trágico dos templários. Em 20 de agosto de 1308, a investigação de Chinon foi concluída, absolvendo o Estado-Maior do Templo da acusação de heresia e reintegrando-o à comunhão dos sacramentos. No retorno dos comissários da Cúria, o Papa preparou uma segunda versão da bula Faciens Misericordiam, que rebatia os conceitos expressos na primeira edição e trazia a notícia que os líderes dos templários estavam absolvidos e se encontravam protegidos em uma ilha de imunidades jurídicas para que ninguém, exceto o pontífice romano, pudesse interrogá-los. Mesmo assim, Jacques de Molay e vários líderes dos templários foram torturados e queimados na fogueira, causando a destruição e a supressão da Ordem dos Cavaleiros do Templo de Salomão. Então, pessoal, esse é um ponto importante para a gente abordar, porque por mais de 700 anos isso ficou ocultado, e somente agora, anos depois, isso foi revelado a gente, então a gente tem uma outra perspectiva do que aconteceu com os Cavaleiros Templários. E há relatos que houve muitos templários que foram absolvidos e entraram em outras ordens, ou até mesmo mudaram o nome da Ordem dos Cavaleiros Templários para somente Cavaleiros de Cristo. O famoso Dom Henrique, o Navegador, foi um grande mestre da ordem, e exploradores como Vasco da Gama e Colombo foram membros. No caso, é sabido que Colombo navegou através do Atlântico com a familiar Cruz dos Templários, impressa nas velas e de suas embarcações. A Ordem de Cristo então sobreviveu até 1830, na Alemanha, na Espanha e em outras partes da Europa, onde a perseguição aos templários não foi tão bem sucedida. Há mais abundantes indícios de que estes se juntaram a outras ordens, os hospitalários ou aos cavaleiros teutônicos, na Alemanha ou nas ordens militares locais da Espanha.
E pessoal, há relatos interessantes também que dizem que houve cavaleiros templários que fugiram para a Escócia e lá criaram o rito escocês da maçonaria, muito conhecido até hoje. Se diz que um número expressivo de templários fugiu para o norte, mais precisamente para a Escócia. O rei escocês Robert de Bruce era especialmente benevolente para com os templários e nunca dissolveu a ordem escocesa. Encontrava-se também desesperadamente necessitado de cavaleiros hábeis para suas campanhas contra a Inglaterra. Se a Escócia, porém, foi o destino final desses cavaleiros, juntamente com a sua frota e possivelmente o seu tesouro, o que aconteceu com eles? Sem dúvida, muitos deles, com o passar dos anos, pura e simplesmente esqueceram o passado de cavaleiros. Outros, entretanto, podem ter ajudado a fundar a maçonaria, uma organização semi-secreta que permeia a sociedade em todos os níveis hoje em dia. A Escócia era um dos lugares principais onde um tipo particular de maçonaria templária, nos seus mitos rituais, místicas e toda a sua orientação, primeiramente despertou e floresceu. Então, pessoal, nos baseando nestes fatos que a gente abordou, podemos dizer que os Cavaleiros Templários na realidade nunca acabaram, pois se eles migraram para a Escócia e criaram o rito escocês da maçonaria, eles estão entre nós até hoje. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, peço que você deixe o like pra gente, para ajudar o canal, e se inscreve, e a gente vai estar fazendo mais vídeos para vocês. Eu quero agradecer de coração por vocês terem ficado até agora assistindo o nosso vídeo, e um grande abraço e até o próximo vídeo então.